Decreto no 3048, de 6 de maio de 1999. Art. 11. É segurado facultativo maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Primeiro podem filiar-se facultativamente, entre outros, aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o síndico de condomínio, quando não remunerado. Terceira, o estudante. Quarta, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. V. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Sexta, o membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Sétima, o estagiário que preste serviços à empresa nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitava, o bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Nona, o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, redação dada pelo Decreto nº 7.054, de 2009. X, o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. X, o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Incluído pelo Decreto nº 7.054, de 2009. 12. O atleta beneficiário da Bolsa Atleta não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 9º. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Terceira, a filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o terceiro do artigo 28. Quarto, após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso 6º do artigo 13. Quinto, o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 12. Consideram-se empresa, a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, segunda, empregador doméstico, aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos deste regulamento, redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. O contribuinte individual,
em relação ao segurado que lhe presta serviço, redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Segunda, a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Terceira, o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei nº 12.815, de 2013, e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que lhe presta serviço. Subseção única. Da manutenção e da perda da qualidade de segurado. Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. E, sem limite de prazo, o segurado que estiver em gozo de benefício, exceto na hipótese de auxílio-acidente e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto no 7º e 8º e no artigo 19, e redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Terceira, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Quarta, até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. V. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, e sexta, até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Primeiro prazo do inciso 2º será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Segundo prazo do inciso 2º ou do primeiro será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. Terceiro, durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Quarto, aplica-se o disposto no inciso 2º do caput no primeiro ao segurado que se desvincular de regime próprio de Previdência Social, incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Quinto, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial, incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Sexto, aplica-se o disposto no quinto à aposentadoria por idade, desde que o segurado conte com, no mínimo, o número de contribuições mensais exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício, incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Sétimo, para o contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, o segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o primeiro do artigo 19 e o 27A do artigo 216. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 14. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado no termo final dos prazos fixados no artigo 13 ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Art. 15. Revogado pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Seção 2ª. Dos dependentes. Art. 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. E, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado,
de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, os pais, ou terceira, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Segundo, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Terceiro, equiparam-se a filho, na condição de dependente de que trata o inciso I do caput, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no terceiro do artigo 22. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. Quinto, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantém a união estável com o segurado ou segurada. Sexto, considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no primeiro do artigo 1723 da Lei nº 10.406, de 2002, Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no terceiro do artigo 22. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no segundo do artigo 143. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, a dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Oitavo, para fins do disposto na linha sendo o inciso V do caput do artigo 114, em observância ao requisito previsto no 6º-A, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável pelo período mínimo de 2 anos antes do óbito do segurado. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 17. A perda da qualidade de dependente ocorre e, para o cônjuge, pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, para companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Terceira, ao completar 21 anos de idade, para o filho, o irmão, o enteado ou o menor tutelado, ou nas seguintes hipóteses, se ocorridas anteriormente a essa idade, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Casamento, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Início do exercício de emprego público efetivo, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Constituição de estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, ou, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. D. Concessão de emancipação,
pelos pais, ou por um deles na falta do outro, por meio de instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, revogada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, para os dependentes em geral. A. Pela cessação da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave, ou, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Pelo falecimento. Primeiro filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3º do caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, para fins do disposto no primeiro, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida pela Perícia Médica Federal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.